Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, como vocês viram, estou na minha cozinha e trouxe uma receita maravilhosa para vocês. Uma receita de um donuts delicioso, super fácil de fazer, uma receita simples e maravilhosa. Então, se você não quer perder esse vídeo e todo o passo a passo dessa receita incrível, fique comigo até o final. E já deixa seu like para ajudar aqui no nosso canal. Não esquece de se inscrever quem não é inscrito, compartilhar com seus amigos e familiares e ativar o sininho para não perder notificação de nenhum vídeo que a gente postar. Então, sem mais delongas, bora pra vinheta! Então, pessoal, aqui com os nossos ingredientes, vou falar para vocês a quantidade e especificar todos para vocês, porém, vou deixar na descrição todos os ingredientes marcando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai estar utilizando para fazer esse donuts delicioso? Aqui, a gente tem 4 colheres de sopa de açúcar refinado e 1 colher de sopa de sal, tá, pessoal? Eu tenho aqui também 2 ovos inteiros, que a gente tem 800 gramas de farinha de trigo sem fermento, que a gente tem 250 ml de leite integral. Eu tenho baunilha a gosto, tá? A gente vai pôr a quantidade, eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu vou pôr, mas eu acredito que 1 colher de sopa vai ser suficiente. E a gente tem um fermento seco, que é aquele biológico seco instantâneo, tá? Pacotinho, independente da marca, ele só precisa ser o instantâneo biológico seco, tá? Então são 10 gramas, no pacotinho já vem a quantidade certa. E aqui a gente vai ter 100 gramas de margarina, tá? É bom estar em temperatura ambiente, tá bom, pessoal? Toda essa receita do donuts que a gente vai fazer, a gente pode estar fazendo ela na batedeira. Eu vou usar aqui pra me auxiliar o meu gancho, tá bom? Que ele é próprio pra massa mesmo. Ah, mas eu não tenho batedeira. Posso bater a mão? Pode sim. Eu vou bater aqui pra ficar no ponto exato a nossa massa por 15 minutos. Pra você fazer a mão, você vai ter que bater esse mesmo tempo ou até mais um pouquinho, até ficar a massa. Eu vou deixar o ponto e mostro pra vocês, tá bom? Então aqui na minha batedeira eu vou estar colocando todos os ingredientes. Primeiramente eu vou colocar os ovos, a nossa farinha, o nosso leite, açúcar juntamente com o sal, margarina, a nossa essência de baunilha. Eu vou colocar aqui 1 colher. Já virei aqui o nosso fermento também. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou ligar aqui a nossa batedeira e a gente vai bater. Se precisar parar um pouquinho para poder auxiliar a batedeira e mexer, eu falo para vocês. No mais, é isso mesmo. A gente vai bater por 15 minutinhos, tá? Pessoal, só para poder falar para vocês, eu estou batendo na velocidade média da minha batedeira. E essa massa, ela tende a ficar um pouquinho mais molinha. Então não se preocupe se vocês acharem que ela tá um pouquinho molinha, e não vai dar certo, porque vai sim. Quando chegar aqui no ponto, eu já mostro para vocês. Olha, pessoal, eu parei um pouco a minha batedeira para mostrar para vocês. Como vocês podem ver, ainda tá muito mole a minha massa. Isso pode acontecer, tanto de precisar mais de leite, quanto mais de farinha de trigo, porque depende, varia muito de farinha para farinha. A minha ainda está muito mole, então eu vou colocar mais 50 gramas de farinha, tá? Olha, pessoal, eu parei aqui. A nossa massa continua molinha, porém agora a gente vai dar uma sovadinha nela por uns 10 minutinhos, para depois a gente pôr ela para descansar. Então eu vou tirar ela daqui. E agora aqui, pessoal, eu já tenho aqui a minha pedra bem limpinha, higienizada. Vou colocar aqui um pouco de farinha de trigo pra gente sovar a nossa massa. E a gente vai sovar ela por uns 10 minutos e ela vai chegar no ponto. Precisou, a gente salpica mais um pouquinho de farinha até ela ficar no ponto, tá bom? A quantidade de trigo varia um pouco pelo trigo ou até mesmo pelo ovo. Tudo isso influencia no ponto da massa, tá, pessoal? É super normal isso acontecer quando você tá mexendo com massa. Ela ainda tá um pouco pegajosa, então a gente vai sovar. Sentiu necessidade? Salpica um pouquinho de farinha na bancada, vai mexendo.
Só tirei a minha luva pra poder mostrar pra vocês que tava pegando na luva, porém eu tô fazendo aqui pra casa, tá? Minhas mãos estão bem limpas. Eu vou até pegar uma espátula pra me auxiliar, só pra juntar a massa que tá na pia. É necessário, pessoal, que a gente sobe por 10 minutinhos, tá? Pra gente obter uma massa bem bonita. Então, pessoal, ó, vou dar uma boleada aqui que a massa já chegou no ponto, ela já não pega mais na mão, ó. Vocês podem ver, ela não tá grudando. Então, vou dar uma boleadinha nela. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar, eu vou colocar no próprio bol mesmo, que a gente bateu. Vou colocar essa massa pra descansar. E aí, a gente vai esperar, eu vou cobrir com um pano de prato, ou você pode cobrir com um papel filme também, como você preferir. A gente vai cobrir e deixar ela dobrar de volume. Assim que dobrar de volume, aí a gente dá continuidade, eu já volto com vocês, tá bom? Então eu vou tampar a minha massa e assim que ela dobrar de volume eu volto pra mostrar pra vocês a continuidade da nossa receita do nosso donuts, tá bom? Então, pessoal, aqui está a minha massa, ela já cresceu. Eu vou transferir ela aqui pra minha pedra. Olha como ela tá super macia. Aqui eu tenho o meu rolo. Quem não tiver o rolo, pode estar utilizando garrafa, é só higienizar bem aquelas garrafas de vinho, qualquer outro tipo de garrafa que vocês tiverem aí. É necessário que você tenha algo para poder abrindo a sua massa, tá? Então a gente vai fazer assim. Eu não vou deixar ela muito fina, porque se a gente deixar ela muito fina, ela vai crescer e vai ficar um pouco desproporcional. Como a gente quer uma coisa mais padrão, vou fazer aquele modelo mais tradicional, então a gente vai só deixar mais ou menos na espessura de um dedo, tá? Aqui eu tenho um cortador redondo, vou deixar a medida dele pra vocês, tá bom? E eu tenho um bico, que é o que eu vou utilizar pra fazer o buraquinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a cortar aqui a nossa massa. Dessa forma, eu vou cortar e eu já vou colocar aqui na minha forma, só para ele fermentar mais um pouquinho antes da gente fritar. Colocar na minha forma. Na forma eu só salpiquei um pouquinho de trigo, só para não grudar, tá bom? Não tem cortador, o que que você pode usar? Copo americano. Então, eu vou pegar, forçar aqui um pouquinho. Você só vai precisar depois de alguma coisa para fazer o buraquinho no meio, tá? Olha, aí fica dessa forma. Pessoal, eu abri aquele restante da massa que ficou o retalho do que a gente cortou. E agora eu vou fazer uns donuts que a gente vai rechear. Então eu não vou fazer o furinho no meio, ele vai ficar assim mesmo, tá? Que vai ser aquele donuts recheado que parece uma bombinha que depois a gente vai passar no açúcar de confeiteiro, tá bom? Então, pessoal, aqui estão os nossos donuts. Vou deixar eles fermentando, porém eu não posso deixar eles descobertos. Então vai precisar de mais 20 minutinhos aqui para eles fermentarem, poder chegar no ponto exato pra gente poder fritar. Olha que lindo que ficou. Então eu vou cobrir eles e assim que der os 20 minutinhos eu volto pra gente dar continuidade e fritar os nossos donuts. Já deu aqui os 20 minutos, pessoal, eu vou começar a fritar. Então vamos lá. Aqui eu tenho minha panela, uma panela de fundo grosso. A temperatura do óleo, ela tem que estar 140 por aí. Ela não pode estar nem muito quente, nem muito fria. Vou mostrar pra vocês com um pedacinho de massa. A minha está aquecendo ainda, não tá no ponto. Então quando ela chegar no ponto, eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, vamos fazer um teste aqui na nossa gordura. Olha, a gente percebe que a gordura tá no ponto quando ela ergue a bolinha de massa, ó, que eu joguei. E em volta começa a borbulhar. Então eu vou tirar aqui. A gente vai começar a colocar os nossos donuts. Olha, agora eu vou colocar aqui o meu primeiro. Minha panela é grande, então dá pra colocar uns 4. Aqui o ponto do donuts, pessoal, é só quando ele dourar por fora. A gordura não pode estar muito quente nem muito fria, porque senão também ele fica cru por dentro. Então a gente tem que ter até esse controle. Olha, pessoal, esse é o ponto, tá? Já dei uma morenadinha nele. Vou colocar pra escorrer no papel toalha. Vou escorrer aqui no papel toalha.
Bom, pessoal, aqui estão os nossos chocolates que a gente vai decorar os nossos donuts, tá? E todos fritinhos já. E aqui eu tenho chocolate meio amargo, chocolate branco. Tem um chocolate branco que eu coloquei um pouquinho de corante cor-de-rosa para chocolate, tá, pessoal? Tem que ser para chocolate mesmo. Tenho aqui granulado colorido pra gente poder enfeitar e Choco Power, que é aquele granuladinho, confeitinho de bolinha, branco e preto, tá? Isso é fácil de achar em casa de artigos para festa. Aqui eu já fiz alguns só para poder mostrar para vocês. Olha isso, pessoal, com confeitos. E fiz um também com alguns risquinhos de chocolate. Ó, ele tá no chocolate preto com risquinho de chocolate branco, então ficou lindo dessa forma. Agora eu vou fazer junto com vocês. Como que a gente vai fazer aqui? Derreti o meu chocolate. Pode ser chocolate fracionado? Pode ser chocolate fracionado. Eu não tinha do fracionado, fazendo com chocolate puro, chocolate nobre. Não tem problema nenhum. Você vai fazer a mesma coisa. Eu derreti o meu no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Olha, ele tem que ficar totalmente derretido, tá? Então, foi de 30 em 30 segundos até ele ficar derretido. Aí, você pode estar colocando o seu corante depois que você derreter, tá bom? Você coloca depois que derreter. Agora, como que a gente vai poder estar fazendo? Vou pegar aqui meu donuts e vou com a mão mesmo, não precisa de nada para auxiliar. A gente vai mergulhar ele e escorrer. Olha, pessoal, ele vai ficar dessa forma. E no caso, eu vou pôr aqui no meu papel manteiga. A gente vai colocar no papel manteiga. Ah, eu quero colocar confeitos. Então esse é o momento. Se você já colocou o chocolate, o momento de colocar o confeito é agora, enquanto ele tá molinho. Porque quando ele esfriar, não tem como mais, tá? Agora eu vou fazer com chocolate branco. Mesmo processo. Agora, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou decorar aqui os meus. E assim que eu terminar, eu volto com vocês. Aqui em questão da decoração, é usar a criatividade de vocês mesmos. Nesse rosa, eu vou fazer alguns risquinhos de chocolate branco. Olha que coisa mais linda, a criançada vai amar. Fala sério, se não dá água na boca, gente. Pessoal, aqui eu tenho alguns donuts e esse eu vou fazer recheado, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma faquinha, fazer um furinho, assim, com a minha faca. Vou pegar minha manga de confeitar com o meu recheio de brigadeiro e vou encher lá dentro até a ponta, ó. Depois que a gente fez isso, a gente vai passar um açúcar de confeiteiro. Eu vou colocar doce de leite. Então, pode ser o recheio que você tiver aí na casa de vocês, tá? Então, pessoal, olha a lindeza que ficou os nossos donuts. São perfeitos. Nossa, dá até dó de comer. Façam na casa de vocês, que eu tenho certeza que a criançada, todo mundo vai amar. Essa receita é muito fácil de fazer, hein, pessoal? Não vai ter desculpa pra não fazer. Eu vou partir um aqui pra vocês verem como que fica por dentro. Olha isso, o chocolate ainda tá molinho. Olha só, pessoal, super sequinho, delicioso. Fala a verdade, você não dá vontade de comer essa delícia. Agora eu vou partir esse aqui pra gente ver como é que tá por dentro. Olha isso, pessoal, eu coloquei doce de leite com ameixa. Olha que delícia. Fala a verdade, você não deve estar maravilhoso. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!